Então, a parte 6 aqui, né, o Gary está falando sobre o livro, o quarto livro, né, as vidas de Jesus e Buda juntos, né, e ele estava falando que que os dois atingiram a iluminação e que ele queria saber, né, dos mestres, como é que eles chegaram nisso, né, que vidas que eles tiveram antes, por o que eles passaram, como que eles aprenderam, né, tudo que eles aprenderam para conseguirem alcançar a iluminação, né. Na verdade, é o tal do despertar do sonho, né, e render a vida e a vontade para a guiança divina, né, tornar a vontade de Deus a sua própria, que foi o que Jesus fez. E ele está dizendo aqui que esse livro chocou ele bastante também, no sentido de que ele não conhecia muitos dos ensinamentos e muitas das histórias, e que esse livro fez com que ele tivesse muita vontade de ser como Jesus, inspirou ele a ser como Jesus, né? Como Jesus, totalmente sem fazer concessões com relação à verdade, né? Como Jesus e Buda. Porque o ego, ele faz muitas tentativas, né, para fazer você acreditar, enganando você que essa é a sua vida real, né, que você tem que ir atrás daquilo que você quer. Bem, na verdade, para eles, o que é heresia para o ego é quando você não se importa com o desfecho, né? Quando você não está muito preocupado, né? Claro que é importante eu obter o que eu quero, mas e se não fosse importante? E se você pudesse ter paz e ser feliz independente do que acontecesse? Aqui, por exemplo, está se falando dos campos de concentração, guerra, tudo mais, né? O entrevistador, né? Como as pessoas que conseguiram superar isso, né? E aí o Gary fala assim, sim, mas você precisa querer os resultados. Então, e dizer as palavras que você quer a paz de Deus, só dizer essas palavras não significa nada, mas realmente se importar em alcançar essa paz de Deus, aí sim, aí isso tem importância total. E você tem que querer, você tem que desejar estar na paz de Deus, né? E aqui o entrevistador está perguntando, independente das circunstâncias do mundo, tudo o que você precisa fazer é ser capaz de perdoar qualquer coisa que aconteça. E infelizmente tragédias vão acontecer em qualquer lugar, querendo-as ou não, né? Esse é o script do ego. E o script do ego é todo baseado em separação. E não há exemplo melhor de separação do que a morte, né? E perder pessoas, perder entes queridas. O que vai acontecer a todos nós se vivermos tempo suficiente, né? Se você viver até perto dos 100 anos, todo mundo que você conhece vai morrer. E você vai ter que ver isso, né? Mesmo sendo a pessoa mais bem-sucedida, tendo mais dinheiro do mundo, você ainda vai ter que passar por isso. E o curso diz que você pode ter paz porque você sabe que você nunca vai realmente perder essa pessoa, que você está com ela no céu, né? E que você vai estar mais próxima dela no céu do que aqui, porque o céu é a condição da perfeita unicidade. E você estará mais perto delas do que o que é sequer possível aqui. E quando você tem esse relacionamento, é como um constante orgasmo, que nunca termina, né?
É muito bom. Eu experienciei e eu acredito que todos podem experienciar, se o Espírito Santo achar que é uma boa ideia para a pessoa experienciar isso nessa vida, nessa existência. A maioria das pessoas que estudam o curso em milagres não são iniciantes espirituais, eles já estudaram espiritualidade em outras existências, né? E aí elas começam a ler o curso em milagres, mesmo que elas não entendam perfeitamente, na verdade ninguém consegue, mas assim, de primeira, né? E um dos primeiros princípios do curso em milagres é que não há ordem de dificuldade em milagres. E isso é muito difícil para entender, né? Nenhum milagre é mais difícil que o outro. E isso é uma coisa que ninguém tem ideia do que é. E demanda repetição através do curso inteiro para a pessoa entender isso. A maioria não tem essa perseverança, né, de ficar estudando. Aqui o entrevistador fala assim: nossa, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu não tenho mais desculpas, né? Mas é interessante que muita gente reconhece a autoridade da voz do curso. Há um reconhecimento aí que muita gente percebe o que essa voz está dizendo, a forma como ela diz. E essa é uma voz de autoridade, é uma voz que fala a verdade. E as pessoas reconhecem isso imediatamente. Eu não entendi o curso de primeira, mas eu podia perceber, esse é Jesus. E realmente é a voz de Jesus. No meu caso, eu comecei a conversar com Jesus mentalmente já quando criança. Eu não sei porquê. E não era uma coisa religiosa, eu nunca fui religioso. No verão, eu costumava dizer que no inverno eu era budista e no verão um nudista. Eu brincava com isso. Eu nunca fui para a igreja, eu ia para a igreja 2 vezes ao ano, Natal e Páscoa. Eu não comprava o que se falava, que Jesus sofreu e se sacrificou pelos meus pecados. Primeiramente eu falava, bom, quais são os meus pecados? Eu roubei algumas balas, isso não é motivo. E que tipo de Deus sacrificaria seu único filho pelos pecados das pessoas? Isso não fazia sentido para mim. Mas quando eu olhei na Bíblia e olhei algumas das outras coisas, como Jesus praticando o perdão de uma forma totalmente sem comprometer a verdade, né? Quando ele morreu na cruz e falou, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo, as pessoas que se matam na TV, elas não sabem o que estão fazendo. E elas não sabem realmente o que estão fazendo. Mas se você sabe, então você vai viver de acordo com o que você sabe. Saber e não fazer é não saber ainda, como diz um ditado chinês. Se você ainda não está fazendo, é porque você ainda está só num exercício intelectual como um entretenimento. E esse não é o propósito do curso, mas sim fazê-lo na prática, de tal forma que você desperte em Deus. E você nota que algumas das lições são uma abordagem real a Deus, porque as pessoas não têm consciência de um medo inconsciente que elas têm de Deus, né? É um medo de Deus. Então, o medo de Deus, temer a Deus, se fala disso na Bíblia, mas é um medo inconsciente terrível. E além de estudando o curso, além de pararem de ter medo de Deus, também não terão mais medo da morte.
A Bíblia também diz que a última coisa a se superar é a morte. E Jesus diz, claro, porque o medo da morte e o medo a Deus são os grandes obstáculos à paz. É o que Jesus diz. Então, vamos agora. E você não tem um sem o outro. Se você não tem medo de Deus, você também não vai ter medo da morte. Isso leva a uma forma de viver sem medo. E o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia também, né? Mas tem muito ego lá também. E muita coisa do Espírito Santo também. Que nem aquele que fala do quando você atravessa o Vale das Sombras, né? Eu não vou ter medo da morte. Então tem aquilo que costuma se usar, né, nos enterros, não é isso? Bom, deixa eu interromper aqui e vou para a parte